No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos terríveis que tiraram-lhe o sono. Mandou chamar os escribas, os mágicos, os feiticeiros e os caldeus para lhe fazerem a interpretação. Estes vieram apresentar-se diante do rei. Tive um sonho, disse-lhes o rei, e meu espírito se consome à procura do significado. Os caldeus responderam então: longa vida ao rei. Narra teu sonho para que teus servos deem a interpretação. Nabucodonosor disse então aos caldeus: se não me explicardes o conteúdo do sonho, bem como sua significação, sereis estraçalhados e vossas casas reduzidas a um montão de imundícies. Mas, se me revelardes tanto o conteúdo quanto a significação dos sonhos, recebereis de mim donativos, presentes e grandes testemunhos de honra. Os servos, então, tornaram a pedir que o rei revelasse o sonho, para que eles pudessem decifrar aquele enigma. Nabucodonosor, porém, rebateu os servos, dizendo: vamos, digam-me o que sonhei, e eu saberei se sois capazes de dar a interpretação. Os caldeus deram ao rei, então, esta resposta: não há homem algum sobre a terra que possa fazer o que exige o rei. E, de fato, jamais rei algum, por maior e mais poderoso que tenha sido, pediu tamanha coisa a um escriba, mágico ou caldeu. A questão proposta pelo rei é difícil, e ninguém poderia dar a solução ao rei, a não ser os grandes deuses que estão excluídos do trato com os seres carnais. Ao ouvir essa resposta dos servos, o rei encheu-se de fúria, e então deu a ordem para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. A sentença do rei foi publicada, e o massacre dos sábios começou. Procuravam Daniel e seus companheiros para matá-los. Quando este dirigiu a Arioque, chefe da guarda do rei, que havia saído para executar todos os sábios babilônios, palavras cheias de prudência e sabedoria. Arioque, então, explicou toda a situação ocorrida para Daniel, e decidiu-se ir então ao rei Nabucodonosor pessoalmente. Daniel pediu a Nabucodonosor que prorrogasse o período para que fosse decifrado o teu sonho. E logo que voltou do rei, pôs a par do assunto seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Pediu-lhes então para implorarem a misericórdia do Deus dos céus a respeito desse enigma, a fim de que não matassem Daniel e seus companheiros com o resto da Babilônia. O mistério foi então revelado a Daniel em uma visão noturna. Daniel, então muito grato, glorificou a Deus dizendo as seguintes palavras: bendito seja o nome de Deus da eternidade em eternidade, porque a ele pertencem a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. É ele quem depõe os reis e os enaltece. É ele quem dá sabedoria aos sábios e talento aos inteligentes. É ele quem revela os profundos e secretos mistérios. Quem conhece o que está mergulhado nas trevas, junto ao qual habita a luz. Daniel então saiu e foi ao encontro de Arioque, e disse a ele: introduze-me à presença do rei para que eu lhe dê a explicação do seu sonho. Arioque apressou-se em conduzir Daniel junto ao rei, dizendo-lhe: achei entre os deportados da Judéia um homem que dará ao rei a explicação desejada. Nabucodonosor perguntou então a Daniel: és realmente capaz de desvendar-me o sonho que tive e fornecer-me a interpretação? Daniel respondeu sem hesitar: o mistério cuja revelação o rei pede, nem os sábios, nem os mágicos, nem os feiticeiros,
nem os astrólogos são capazes de revelar. Mas no céu existe um Deus que desvenda os mistérios, o qual quis revelar ao rei Nabucodonosor o que deve suceder no decorrer dos tempos. Portanto, os pensamentos que vieram ao teu espírito enquanto estavas em teu leito são previsões do futuro. Aquele que revela os mistérios mostrou-te o futuro. Quanto a mim, se esse mistério me foi desvendado, não é que haja mais sabedoria em mim do que nos outros homens, mas para eu dar ao rei a interpretação, a fim de que se faça luz nos pensamentos do teu coração. Daniel então começou a narrar o sonho para Nabucodonosor. Eis que uma grande e enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra se descolou na montanha, sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalhas, e como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Eis aí o teu sonho. Agora vamos dar ao rei a interpretação. Senhor, tu que és o Rei dos Reis, a quem o Deus dos céus deu realeza, poder, força e glória, a quem ele deu o domínio, onde quer que habitem sobre os homens, os animais terrestres e os pássaros do céu, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino menor que o teu, depois um terceiro reino, de bronze, que dominará toda a terra. Um quarto reino será forte como o ferro, do mesmo modo que o ferro esmaga e tritura tudo. Da mesma maneira, ele esmagará e pulverizará todos os outros. Os pés e os dedos, parte de terra argilosa de modelar, parte de ferro, indicam que esse reino será dividido. Haverá nele algo da solidez do ferro, já que viste ferro misturado ao barro. Mas os dedos, metade de ferro e metade de barro, mostram que esse reino será ao mesmo tempo sólido e frágil. Se viste o ferro misturado ao barro, é que as duas partes se aliarão por casamentos, sem porém se fundirem inteiramente, tal como o ferro que não se amalgama, como o barro. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Foi o que pudestes ver na pedra deslocando-se da montanha sem a intervenção de mão alguma, e reduzindo a migalhas o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus, que é grande, dá a conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O sonho é bem exato, e sua interpretação é digna de fé. Nesse instante, aconteceu o inesperado. O rei Nabucodonosor atirou-se de rosto em terra, prostrado diante de Daniel. Depois ordenou que lhe fossem oferecidos oblações e perfumes. Dirigindo-se a Daniel, disse o rei: Vosso Deus é verdadeiramente o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. É também o revelador dos mistérios, já que pudestes me revelar este. O rei elevou Daniel em dignidade, deu-lhe numerosos e ricos presentes,
constituiu o governador de toda a província da Babilônia e o tornou chefe supremo de todos os sábios da Babilônia.